Graças a Deus, queridos. A pregação, ela nada mais é do que transmissão de vida. Muita gente pode subir e falar, mas muitas vezes são palavras ocas. E todo pregador que sobe aqui tem a responsabilidade de dar a palavra de Deus pela última vez. Porque pode ser que seja a minha última vez, e pode ser que você que esteja ouvindo seja a sua última vez. E Deus nos ama tanto, tanto, o seu amor é tão imenso, que Ele nos dá a chance de ouvirmos a sua palavra e nos dá o tempo de nos arrependermos da nossa condição pecaminosa. Que amor é este, né? Que amor tão grande é esse? E eu quero exortar os irmãos a buscar cada vez mais a palavra de Deus. Sobre João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho meditado numa palavra, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus 6,33. Eu vou falar acerca do reino e justiça de Deus. Reino e justiça de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito aí estas coisas? Ok. Nós vamos ver acerca de reino e justiça de Deus. O que é reino e justiça de Deus? É nós compreendermos que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Deus. É compreender que nós não buscamos mais os nossos próprios interesses, mas buscamos os interesses de Deus. É compreender que nós não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos a vida de Deus. É entender que eu não busco mais as coisas desta terra e busco as coisas do céu. É entender que eu não ajunto mais tesouros nesta terra e ajunto tesouros do céu. É entender que a minha vida, eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Deus. É entender que eu não vivo mais segundo as minhas regras, o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, mas eu vivo de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Isto é reino e justiça de Deus em resumo. Na realidade, reino e justiça de Deus é eu entender que estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Reino e justiça de Deus é eu compreender que eu estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais para mim mesmo. É eu compreender que eu não preciso me preocupar mais com as coisas desta vida. Jesus, antes de versículo 33, ele estava dando uma demonstração aos seus discípulos. Estava dando uma demonstração àquele povo, à multidão. E ele dizia que não é para a gente estar preocupado, andar cuidadoso, andar ansioso quanto à vossa vida, quanto à nossa vida. Pelo que a gente tem que comer, pelo que a gente tem de beber, pelo que temos no nosso corpo, pelo que há vez de vestir. E aí ele vai, não se preocupa com isso. E ele fala acerca dos pássaros, como é que os pássaros comem, fala acerca das flores, como é que elas se vestem. Em casa nós temos alguns pássaros, que não são nossos, mas vão lá, todos os dias. Tem um beija-flor, que tem uma família dele escondida em algum lugar, tem um casal de pássaros grandes, gordos, e tem um pequenininho, bonitinho. Todos eles vão lá beber água. Tem uma água lá com açúcar e eles vêm beber. Engraçado que alguém disse para o beija-flor que o território era dele. Porque os outros três, quando vêm, o beija-flor entende que o território é dele, ele tem que expulsar todo mundo.
Aí minha mãe coloca lá umas migalhas de pão. Vem o casal, o marido fica na grade vigiando e a mulher vai lá comer. Enche o papo e vão embora. Depois fazem de novo. Aí revezam. Ela fica na varanda cuidando e ele vai lá comer. E eu fico olhando para aquilo e falo, olha a palavra de Deus em ação. Olha o cuidado de Deus. Quem foi que falou para esse beija-flor que o território é dele? Mas engraçado que ele vai lá, bebe a água doce, canta, tem um canto assim diferente, vai embora. E fica lá no fio de alta tensão vigiando a varanda, porque aquele território é dele. E nós, valendo muito mais do que esse beija-flor, do que aquele casal de pássaro, do que o pequenininho, quantas vezes eu me pego preocupado com o que eu comer não, que graças a Deus, mas as contas para pagar. Tem contas para pagar. Como é que faz? Como é que eu vou pagar a conta? E eu mesmo já preguei muitas vezes que nenhum tipo de preocupação me pagou alguma conta algum dia. Você já pagou alguma conta com 1 quilo de preocupação? E no entanto, nós nos preocupamos com as coisas desta vida. Reino e justiça de Deus tem a ver com nós entendermos de que não dependemos das nossas forças, mas dependemos única e exclusivamente da força de Deus. Não vá parar de trabalhar e nem de estudar, ninguém está falando isso. Mas tudo o que fizermos, devemos fazer sempre na dependência de Deus. Vamos agora entender o que é justiça. Vou começar pela justiça, depois nós vamos para o reino. Eu tenho aqui algumas anotações sobre o que é justiça. São 3 definições de justiça. A primeira definição de justiça é o atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição de sua natureza. Então é o atributo pelo qual Deus trata conosco. Deus trata com o homem. Não de acordo com as nossas normas, de acordo com as normas dele, de acordo com a perfeição dele. O modelo é ele. O modelo é ele. Por isso que quando ele chegou para Abraão, ele não veio com meias palavras. Abraão, você é muito bonzinho. Não, ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Porque se eu andar na presença de Deus, vou ver o modelo dele, e ele é perfeição, o que eu vou ter que ser? Perfeito como ele é. Pastor, ninguém é perfeito. Mentira. Mentira. Essa é mentira de Satanás. Nós não somos perfeitos 100%. Pela fé já somos. A nossa posição pela fé é que somos perfeitos a 100%. A nossa condição, todos os dias, nos tornamos mais perfeitos. Conforme a sua imagem. É como se nós nos olhássemos no espelho. Olhamos, o que está do outro lado refletido? Jesus Cristo, a imagem dele. E cada dia a gente quer chegar naquela imagem que está refletida ali, não na nossa. Isso é buscar a perfeição. Então, se nós queremos a justiça de Deus, quer dizer que nós estamos, quando clamamos, Senhor, busca o reino e a justiça. Quer dizer que, ao buscar a justiça, eu estou buscando as normas e exigências de Deus, que elas se cumpram na minha vida e que me torne perfeito como Ele é perfeito. Amém? Diga comigo isso. Justiça é eu buscar a perfeição como Ele é perfeito. Pronto. Guarda isso. É você querer ser perfeito como Ele é. E por causa da sua perfeição, por causa das regras, das normas, das exigências que Ele estabeleceu, Ele castiga tanto os incrédulos, como o seu povo, e com imparcialidade, Ele socorre os necessitados. Olha que Deus tremendo. Oh, Deus não faz acepção de pessoas. O ímpio está errado, Deus corrige. O santo está errado, Deus corrige.
Mas e se precisar e tiver necessitado? Ele vem com socorro. Até para os ímpios, porque ele disse que o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai para os justos e para os injustos. Molha a terra e a semente que ele plantou vai brotar. Olha que Deus tremendo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 119, 142. Quando nós falamos acerca dessa perfeição de Deus, Salmo 119, 142 tem algo a nos dizer. E diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aí eu acho, não quero saber o que você acha. Esses dias uma irmã disse assim para mim não, para nós. O evangelho que eu creio hoje, e eu olhei para ela e disse, e eu com isso, o que eu quero saber o que você crê hoje? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Esse é o padrão eterno e que é a única verdade. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de perfeição de Deus. A lei que ele estabeleceu, as normas e exigências, é o índice exato de perfeição e é por aí que nós temos que viver. E diz que por causa disso, Deus castiga os incrédulos. Salmo 96, 13. Salmo 96, 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Qual é o padrão que Deus vai julgar o mundo? Com o padrão das normas e exigências da sua perfeição. Já viu quanto é que o mundo tem que pagar? Aliás, o mundo já está condenado por quanto não creu no unigênito Filho de Deus. Agora imagina lá no julgamento. E ele virá com a sua justiça. E você imagina o seguinte: o julgamento virá e Jesus já não será mais advogado, ele será juiz. Hoje ele é advogado. Lá não vai ter advogado de defesa, né? E o diabo é o promotor de acusação. Hoje ele é o promotor de acusação. Está sempre acusando. Mas hoje a gente tem Jesus como advogado de defesa. Entretanto, o pecado tem limite, né? Ainda ontem o pastor falava isso. O pecado tem limite. Não extrapola esse limite, porque não vai ter mais sangue. O sangue vai até um limite. Deus estabeleceu um limite de sangue. E tem muita gente pecando, como um adúltero falou para mim. Eu disse para ele, escuta, você não tem medo de estar em adultério e operando a mesa de som num culto? Se bem que também eu pensei, bom, a glória de Deus também não vai ali, que os adúlteros também estão ministrando aqui em cima. Então, mas em todo caso eu perguntei para ele, você não tem medo de estar em adultério e operando a mesa de som? Ele falou, não, eu conto com a misericórdia de Deus. Eu falei, a misericórdia de Deus tem fim. E o teu fim está determinado, porque você é conhecedor da verdade. E naquela época meu pai ainda estava bem, andava, e meu pai me fez, ele estava hospedado num hotel em São Paulo, e meu pai me fez levá-lo a esse hotel, e disse, eu quero ir lá falar com esse homem. E meu pai tinha umas manias, de que ele falava só para a pessoa e não deixava a gente ouvir. E quando a gente perguntava o que era, ele disse, não interessa, é só para ele. Só que ali tinha a palavra de Deus. E esse homem está rico com dinheiro, então ele acha que está bem. Mas o fim está chegando. O fim está chegando. Salmo 96, 13, nós acabamos de ler, que ele julga os incrédulos, o mundo. Mas ele também corrige o seu próprio povo. Vamos a Salmo 50, versículo 5 até o 7.
Ouve ao povo meu e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus o teu Deus, protestarei contra ti. Protestarei contra ti. Onde é que se protesta? Quando alguém vai fazer um protesto, é aonde? Não é lá no cartório de justiça? No tribunal de justiça? Deus também corrige os seus filhos. E ele vai olhar na situação e ele vai... Chega uma hora que ele diz, eu, o teu Deus, protesto contra ti. É o limite do sangue estabelecido. Quando chega neste limite, Deus protesta. E a ira de Deus, quando Deus ira, não, Deus é um Deus de amor. Mas quando a taça da ira de Deus se enche, você pensa que a situação do Brasil momentânea tem a ver com política? Tem a ver com isso, com aquilo, com partido A, B, C, D, e político A, B, C, D? Taça da ira de Deus está se enchendo, meus irmãos. Vem coisas piores aí. Vem coisas piores aí. Vem coisas muito piores. E a igreja que se acorde e se levante. Porque Deus também está julgando o seu povo. Ele está protestando contra o seu povo. Vamos para Isaías 28, 17. Isaías 28, 17. Diz assim: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Sérgio é perito em construção, usa o prumo e usa... Qual é a outra peça? O esquadro. E se está torto, o que é que faz? Mantém, Sérgio? O que é que faz? Marreta, né? Deus vai vir com o seu prumo na tua vida, na minha vida. Vai medir. E aí? O que ele vai encontrar? Está reto? Está debaixo do esquadro? Glória a Deus. Se não tiver, vai vir marreta. Diz, Salmo 75, 8. Na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele todos os ímpios da terra. Certamente, todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Salmo 75, 8. Com tudo isso, vamos amenizar um pouco agora. Com tudo isso, Deus socorre com imparcialidade. Sabe o que é ser imparcial? A imparcialidade, ela entra quando alguém que te fez muito mal te pede socorro. Se nós julgarmos as pessoas por aquilo que nos fazem, será que a gente socorre? Quantas vezes pessoas que nos fazem mal batem à nossa porta? Socorro, corre aqui. Vem aqui que o negócio está feio. Você diz, mas esse cara aprontou comigo. Quantas vezes isso já aconteceu? De ter que pegar um carro, sair correndo, ou ter que pegar um ônibus e sair correndo e lá ver o que está acontecendo. E chega lá, está um rebuliço tremendo, e só a palavra do Senhor para libertar aquele lugar. Mas pela nossa vontade, eu saí de casa para ir lá, andar esses quilômetros todos. Mas Deus diz, vai. Com imparcialidade, Ele socorre. O Salmo 72, 2 diz isso. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Até os pobres. Nós vamos ver depois o que é este juízo, o que é ser justo. Então, eu estava dizendo que a justiça, por definição, é o atributo, vou repetir, pelo qual
ao tratar com as pessoas, Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição de sua própria natureza. Então ele estabeleceu normas e exigências baseado na sua perfeição. E o homem tem que viver de acordo com essas normas. E se não estiver de acordo, virá correção. Virá correção, é inevitável. Mas grande é a sua misericórdia. Grande é a sua misericórdia. Porque muitas vezes Israel pecou e Deus veio com correção com o seu povo, mas eles se voltavam para Deus e clamavam ao Senhor e diziam: Senhor, lembra do teu povo, lembra do teu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o Senhor se lembrava e diz a palavra que ele se arrependia do mal. Davi mesmo, um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. O que tinha acontecido com Davi? Adulterado e tinha assassinado um homem. Rei, segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, mas estava errado, numa hora errada, no lugar errado, olhando para uma mulher errada que estava fazendo o que era errado. Por que uma mulher tem que tomar banho com a janela de casa aberta? O que ela está fazendo isso para quê? Não é para chamar a atenção dos outros? Outro dia eu estava ouvindo um pastor, ele dizia: que mulherzinha para frente da sua época. Ela também provocou. Mas o homem estava errado, porque a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi devia estar na guerra, e o que ele estava fazendo? Tinha acabado de almoçar, tinha tirado um cochilo, estava todo fortão e foi para a varanda procurar o que não guardou. Quanta gente está comendo, dormindo e depois acorda e vai procurar o que não guardou e acha. Sempre que alguém procura o que não guardou, acha. A segunda definição de justiça é o ato pelo qual Deus em sua graça, e em conformidade com a sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé. É o ato pelo qual Deus, em sua graça e em conformidade com a sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé. Em Romanos 3 diz que, 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, abra lá sua Bíblia em Romanos 3 e vamos ler a partir do versículo 21, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 3:21 diz: mas agora se manifestou sem a lei. Desculpa, irmãos, eu não vou esperar vocês abrirem por causa do tempo, que ainda temos muitos textos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, por isso, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justificação pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pastor, eu pequei. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. A voz de quem? De Jesus. Ele é justo e justificador. Arrependa-se agora, já, nesse instante, e viva uma vida em santidade. Não peques mais. Quando eu vejo muita gente dando desculpa, quando se fala no pecado, não julgueis. Não julgueis, não aponte pedras. Mas aquela mulher que foi pega em prostituição, em adultério, e que chegaram diante de Jesus e fizeram lembrar a lei que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, mas se esqueceram que o homem também deveria, e o homem não estava lá. Mas tudo bem,
Vamos, isso é problema deles. Mas o que é que Jesus disse? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É o que param aí o versículo. Aquele que tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus não parou aí, não. Porque ele sabia o coração daquelas pessoas. Ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. Só que depois eles foram embora e Jesus falou com ela: cadê os seus acusadores? Tem nenhum. E o que é que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Esse é o atributo da justiça de Deus. Ele olha para o pecador e vê o sacrifício de Jesus lá na cruz, a sua morte, o seu sofrimento, o seu sangue derramado, e vê, hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus, e ele olha para isso, e com imparcialidade ele vem e perdoa. Ele lança o perdão e aceita esta pessoa que vem pela fé. É isso que nós precisamos entender. Que o que Deus quer de nós é, inicialmente, uma atitude que seja movida pela fé. Depois virão as ações, depois virão as obras. Porque aí nós vamos andar de acordo com as normas e os estatutos estabelecidos por Deus e vamos fazer de tudo para não pecar mais. Para que não nos aconteça coisa pior, conforme está escrito na palavra de Deus. O pastor está lembrando que João 4 diz, o mesmo texto, só que ele acrescenta isso. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então veja, o diabo ele é acusador. E ele amarra as pessoas com o pecado. Como ele é acusador, ele vem sempre lembrar os teus fracassos. Ele vem lembrar pecados de quando você era criança. De quando você era adolescente. De quando você era jovem. Ele vem lembrar pecados de que você já foi perdoado por Deus e o sangue de Jesus já te purificou, já te lavou. Mas ele vem te lembrar, para mostrar que você é um fracassado. Mas Deus, João 5,14. Mas Jesus está dizendo, eu te perdoei, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que tudo já se fez novo. Há um sistema aí, no sistema religioso, que vem fazer regressão. Não se chama regressão. Regressão é no espiritismo. Mas nas igrejas dá um nome de... Como é que é? Cura interior. Cura interior, né? Aí você vai lembrar, até o ventre da sua mãe. Até o ventre. Talvez você foi rejeitado pela mãe. Talvez não sei o que, a tua mãe queria fazer aborto. E a pessoa vai. Até se coloca na posição de feto. Oh, queridos, que evangelho sem vergonha. Que outro evangelho está sendo pregado? E eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Muitas vezes vocês têm ido atrás desse outro evangelho. Muitas vezes vocês pegam um ônibus, um carro, saem daqui e andam, sei lá, 700, 800 quilômetros e vão buscar água em lagoa contaminada. E eu sei o que eu estou dizendo, irmãos, eu já andei lá. Eu fui bispo internacional de uma grande denominação. Bispo internacional, andava de jato particular e tudo. Eu não falei para você que o mínimo que eu tinha no meu bolso era $1.000? Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. Eu conheço muito bem essas feras todas aí. Comer, sentar na mesa, conversar, dar entrevista na rádio, na televisão, falar cara a cara, sentar no Aras, ir lá no Aras, ver os cavalos árabe, puro, andar na BMW blindada com segurança. Você não sabe nada. Quem não sabe é você, que não conhece essas feras e acha bonitinho esses encontros no Ibirapuera. Toma cuidado com o que você ouve, querido. Toma cuidado, porque muitas vezes esse evangelho
está negando a fé, está negando o verdadeiro evangelho, está negando a essência daquilo que Cristo fez na sua vida, que te livrou da lei, do pecado e da morte. E muitas vezes estão querendo estabelecer leis, regras humanas. Hoje existe uma tal de igreja judaizante, que vai buscar Israel como referência. Israel é referência de quê? Jesus Cristo é a nossa referência. Quando nós virmos agora acerca de reino, nós vamos ver o porquê que eu estou falando isso. E vão por aí, e vão em seminários de família. Ouça essa mulher aqui, ó. Ela sabe o que é família. 50 anos de casamento com o mesmo marido. Tem 3 filhos criados no temor do Senhor. Tem problemas? Tem defeitos? Tem. Se você não tiver um, mostra. Eu ando com eles há muitos anos. Sabe quantos anos eu conheço esse casal? 45. Desde 1971. Foi o meu primeiro professor. Na escola dominical. E você pensa que naquela época a gente tinha bonequinho da PEC? Tinha isso aqui, ó. Bonequinho era esse aqui, ó. Decorar. Salmo 46, Salmo 91, Salmo 103. E quando não decorava, chegava para o pai e dizia, não decorou. Sequer sabia 3 versículos, ou 4 ou 5. E o pai chegava em casa, olhava para a gente assim e falava assim, não decorou não? Estava fazendo o quê? Estava trabalhando, estava ocupado. E a gente tinha uma coisinha que chamava vara de marmelo. Ou para os leigos, cinta mesmo. E foi assim que a palavra foi inculcada na nossa mente. Foi inculcada. Ai, pastor, que exagero. Eu só sou o que sou hoje. Homem de Deus pela grande misericórdia de Deus. Porque eu tive mestres, professores que me ensinaram a palavra de Deus. Começar pelo meu pai e minha mãe. E depois os homens de Deus. Ouçam eles, queridos. Ninguém sabe mais do que vida familiar do que eles, não. É antigo. É? Você sabe que lá em Isaías diz que é para nós voltarmos às veredas antigas e estabelecermos os caminhos antigos? Quando Israel estava numa situação terrível, se você lê Esdras, Neemias e Daniel, você vai compreender bem isso. E lê Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9. Quando Israel estava com tudo já organizado, chegou Esdras, o escriba, acharam as leis que estavam perdidas e começaram a ler o que Deus tinha mandado. E o pavor começou a entrar naquele povo. Começaram a se lembrar da justiça de Deus. Começaram a se lembrar das normas e das exigências da perfeição de Deus. E começou a dar um apavoramento naquele povo. E muitos deles tinham se casado com mulheres estrangeiras. Tinham filhos com essas mulheres. E a lei proibia que o povo de Israel, se casasse com mulheres estrangeiras. Mas eles queriam de novo o favor do Senhor. Eles queriam de novo a bênção do Senhor. Eles queriam de novo a aprovação do Senhor. E o que fizeram? Para. Somos muitos. Somos muitos. Nós vamos ter que ver caso a caso. Analisar caso a caso. Para poderem ter a bênção de Deus, eles tiveram que despedir as mulheres e os filhos. Para poder ter a bênção de Deus. Queridos, essa igreja brasileira, para ter o favor de Deus, vai ter que se despedir de muitas mulheres e filhos estrangeiros que eles foram buscar. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo Espírito de Deus, eu te digo, uma coisa antiga e que é verdade, e que vai se cumprir nos próximos dias. Quando eu falo para você dar valor àquilo que você tem, você já ouviu isso muitas vezes. Domingo agora, acho que 2 semanas atrás, nós ouvimos aqui o pastor Washington falando isso. Ele é fruto desta casa e que tal, e que ele está lá em Moçambique, mas o que ele aprendeu foi aqui. Vocês não viram quem estava aqui?
E como ele, eu já vi vários. Mas eu também sou um desses. E como eu te falei, eu já fui para lá, aconteceu tantas coisas, a história é longa. É muito longa. E Deus fez voltar aqui. Por quê? Porque eu te digo uma coisa. Deus vai trazer muita gente ferida, machucada, com cicatrizes abertas e às vezes até pululentas para verem ser tratadas aqui. Aqui. Gente que andou atrás desses ministérios da moda, apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas que enchem estádios e que saem com seus bolsos cheios de dinheiro, e um deles você tem que pagar $50 mil para falar com ele. Se você pagar $50 mil, você ganha o direito de falar com ele. Senão você não tem nem sequer o direito de chegar perto dele. E vão vir aqui muitos desses, arrebentados para serem curados, receber o óleo de azeite puro, para serem curados. Estão ouvindo bem o que eu estou falando? Eu não estou jogando palavras ao vento, não. Isso vai acontecer e não vai demorar muito. Isso agora é questão de horas. E isso é questão de horas. O tempo que tinha que passar já passou. O pastor tem promessas de 40 anos que eu ouvi. Eu estava lá e ouvi. Ouvi aqui, lá quando era ainda na Rua 2. Ouvi. Não se cumpriu. Pois na minha vida está se cumprindo uma promessa que eu ouvi em Portugal em 1998. Começou a cumprir agora. Em 1998. Começou a cumprir agora. E eu pensei que fosse se cumprir antes e não cumpriu. Deus não permitiu. Só agora. Está começando a cumprir uma promessa de 1998. Vão fazer 20 anos. Agora que está começando. Terceiro atributo da justiça. Qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Vou repetir os três para você fixar. Primeiro, é o atributo pelo qual Deus trata com você de acordo com as normas e exigências da sua perfeição, da perfeição da sua própria natureza. Ele trata você de acordo com aquilo que Ele é. Com aquilo que Ele é. Ele olha para Ele mesmo e diz, é assim que tem que ser. Esse tem que ser meu imitador, tem que ser igual a mim. Ele tem que refletir a minha glória. É o ato pelo qual Deus, em sua graça e em conformidade com a sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé. E por último, é a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. Você vê que veio num crescente. Primeiro, Deus olha para você e estabelece um padrão. É assim que você tem que ser. Segundo, Ele te aceita como você é. De acordo com as fraquezas que você tem. Com o pecado que você tem. Com a podridão que você é. E Ele pega tudo e lança no sacrifício de Jesus lá na cruz. Mas aí não para aí. Terceiro, Ele exige que você viva, a partir de agora, que você tem as normas, que você foi redimido e lavado pelo sangue de Jesus, que você agora viva de acordo com as normas que Ele estabeleceu. Isso é justiça. Quando você busca a justiça de Deus, conforme Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino e a justiça de Deus. Quer dizer que, entenda, primeiro, são as normas e os atributos que Ele estabeleceu. Ou seja, o modelo é Ele. O modelo de perfeição é Ele.
Por causa desse modelo de perfeição, lembra que quando Deus criou o homem, Gênesis 2, o que é que ele fez? Criou o homem à imagem e semelhança de quem? Dele mesmo. Ele criou a imagem e semelhança dele, ou seja, o homem era perfeito. E era para viver para sempre. Tinha vida eterna. O homem não era para morrer. O homem não era nem sequer para suar, para trabalhar. Ele levantava de manhã, a terra estava regada. Os animais viviam todos em conformidade. Olha a inteligência que o homem tinha. Ele deu nome a todos os animais. E aí Deus estabeleceu isso e criou o homem. Gênesis 2 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 5 diz que Abraão viveu 130 anos e gerou um filho, 7. A imagem de Deus? Não, a sua imagem e semelhança. O homem já tinha pecado, já tinha caído em desgraça. E aí vem 7. Já com a natureza pecaminosa. Mas só que Deus estabeleceu que se por um pecado, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem veio a redenção, veio a vida. Deus deu um substituto. Então veja, justiça o que é? Primeira coisa, é o modelo que Deus estabeleceu, Ele próprio. Então quando eu busco a justiça, eu estou buscando o próprio Deus, o modelo de Deus. Eu estou buscando a perfeição. Segundo, eu estou buscando a reconciliação, o ministério da reconciliação com Ele, para que eu seja tão perfeito como Ele é. Eu estou buscando a redenção de Jesus Cristo lá na cruz, que me faz ser reconciliado com Deus e que me faz ter novamente aquela natureza que foi perdida por Adão. E eu volto a ser como no início, em Gênesis 2. A minha imagem e semelhança agora é a imagem e semelhança de Deus. O meu DNA maldito da imagem e semelhança do meu pai, apesar do meu pai ser um homem de Deus, foi quebrado e eu passo a ser a imagem e semelhança do meu Pai Celestial, do Deus Altíssimo. Amém? E o terceiro ponto da justiça é que por causa disso, eu tenho prazer em andar nos caminhos de Deus e eu vivo prazerosamente de acordo com as suas regras, de acordo com os seus mandamentos. E ele diz, não adultera. Eu não adultero. Não fornica, eu não fornico. Não rouba, eu não roubo. Ame o seu irmão, eu amo o meu irmão. Não seja incrédulo, eu não sou incrédulo. É que evangélico convencionou que pecado é só adultério e fornicação. Murmuração é pecado. Apontar o dedo é pecado. Avareza é pecado. Ladrão é pecado. Pastor, eu não roubo ninguém. Mas Ageu diz, vós roubais nos dízimos e nas ofertas. E agora? Oh, inveja. Inveja. A igreja não tem gente invejosa. Ui. Então, justiça é você ter o modelo que Deus estabeleceu, Ele. Segundo, ser conduzido a esse modelo através de Jesus Cristo, do seu sacrifício lá na cruz. Como é que a gente é conduzido a esse modelo? Só há uma maneira, nascendo de novo. João 3 diz que necessário vos é nascer de novo. Sem novo nascimento você não pode ver o reino de Deus. Você não pode gozar da justiça de Deus, não tem jeito. Ou seja, você vai ser o imitador de Cristo. Ele não morreu lá na cruz, e ele diz que quando ele foi levantado, atraiu nós todos a ele. Então nós estamos crucificados, Gálatas 2:20. Isso é justiça. Então quando eu estou clamando por justiça, eu estou dizendo, eu quero essas 3 coisas na minha vida. Eu quero ser como Deus. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eu ganhei esse direito de ser como Deus. E eu posso viver como Ele, porque Ele estabeleceu o caminho.
Basta eu seguir as suas leis, as suas regras, ou seja, a sua palavra. Então, quando eu clamo por justiça, eu estou dizendo isso para Deus. Amém? Justiça, num sentido mais amplo, ela trata da condição do ser humano, como é que ele deve ser. Qual é a condição aceitável para Deus? Ela trata da maneira como você é aprovado por Deus. Como é que você deve andar? Qual é o teu padrão de vida? O padrão de vida do cristão, ele compõe a integridade, você tem que ser íntegro. Você tem que ter virtude, virtude aqui não é poder. Ser virtuoso é uma pessoa que anda em conformidade com aquilo que está estabelecido. Ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele é homem, ela é mulher, e anda conforme as leis que estão estabelecidas. O que mais? Você anda em pureza de vida. Você sente prazer em ser puro. Tua mente é pura. Não tem uma mente contaminada pelas coisas desse mundo. Você pode ver que quanto mais você lê notícias, ouve notícias, quanto mais assiste televisão, quanto mais ouve rádio, quanto mais a internet, impureza vai sendo acumulada. E a Bíblia diz, Hebreus 12 diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando nós estamos querendo a justiça de Deus, quer dizer que a nossa mente tem que ser uma mente pura. O nosso pensamento tem que ser o pensamento de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na realidade, praticar a justiça quer dizer que você desenvolve na tua vida os altos conceitos de Deus. Quais são esses altos conceitos? Começa pelos fundamentos de Hebreus 6. Começa pelos fundamentos. Sem fundamento, não há construção. Nós achamos que construção é aquilo que nós vemos. Não é. Começa por cavar um grande buraco, ou vários. E aí são colocadas as sapatas. Enterra-se tudo, com muito ferro, muito concreto. E só depois disso é que o edifício é construído. O grande problema, meus irmãos, é que tem muito edifício construído sobre areia. Não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Por isso que quando vem provações, quando vem lutas, vocês muitas vezes olham aí, está na televisão. Milagres, milagres e milagres e milagres e isso e aquilo. E as multidões vão indo. Riquezas. E a multidão vai. O problema é que são edifícios construídos sobre areia, sem fundamento. Quando vier a perseguição, cai tudo. Ninguém persiste. Ninguém permanece. Mas você que tem um fundamento sólido, pode vir o que vier. Pode ver a tempestade que vier. Se é que já provasses que o Senhor é benigno, claro. Como diz a palavra. E daí que você tem nos fundamentos, você pode então edificar os pilares. Que pilares são esses? São 6 pelo menos. Eu identifico sempre 6 pilares. Digam comigo, fé, amor, unção, fidelidade, integridade e temor a Deus. Para mim são 6 pilares que compõem qualquer igreja. Para mim são 6 pilares que compõem a vida do cristão. Vamos dizer novamente. Fé, força, fé, para acordar. Fé, amor, unção, fidelidade
integridade e temor a Deus. Eu já falei disso em 2003 aqui. Se você quiser, pede lá o CD para eles. Deve ter ainda. Fé, amor, unção, integridade, fidelidade, temor a Deus. Esses 6 pilares têm que estar presentes na sua vida. Se você entrar numa igreja, eu estou dizendo que são 6 pilares que compõem uma igreja. Se você entrar numa igreja e encontrar fé e unção, cai fora. Cai fora. Pastor, mas fé e unção. Cai fora. É um prédio construído sobre 2 pilares apenas. Ele pode cair a qualquer momento. Qualquer momento ele cai. Se não tiver os 6 pilares, você não aguenta. Amém? Então, os pilares e o fundamento. Então, praticar a justiça é estabelecer os fundamentos mais os pilares. Justo. Justo é aquele que pratica a justiça, que observa as leis que Deus estabeleceu. É alguém que é reto, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus, inocente, irrepreensível, sem culpa. Alguém cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Alguém que é aprovado ou aceito por Deus. O que é uma pessoa justa? Justo é o praticante da justiça. Então diga comigo: reto, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus, inocente, irrepreensível, sem culpa, alguém cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Alguém que é aprovado e aceito por Deus. Isso é uma pessoa justa. Você é justo? Você é justo? Se não é, torne-se justo hoje. Aceite a justiça de Deus. Aceite a justiça de Deus. Eu só vou dizer o seguinte, eu vou terminar. Acerca do reino de Deus. Jesus disse para nós buscarmos o reino e a justiça de Deus. Em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: venha o teu reino. O que é o reino? O reino é o governo de Deus nas nossas vidas. Deus quis fazer isso com Israel. Ele colocou Israel como uma propriedade sua. Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5 e 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras do Senhor que falarás aos filhos de Israel. E em 1 Pedro 2, 9 e 10, diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus queria fazer isso com Israel, mas Israel rejeitou. Chegaram para Samuel e disse: dá-nos um rei como o tem qualquer nação. Depois você pode ler em 1 Samuel
8, 4 a 9. Dá-nos um rei como tem qualquer nação. Nós não queremos Deus. Esse Deus nós não queremos. Queridos, a igreja hoje está fazendo isso. Eu não quero esse Jesus. Eu quero o pregador A, B, C, D, E, F. Eu não quero Jesus. Chegaram para Moisés um dia e disseram para ele assim: fale tu com ele e tu falas conosco. A gente não quer chegar ali não. A gente tem medo. O povo de Israel rejeitou a Deus. Ele queria fazer daquele povo um reino, mas Deus não desistiu. Deus não desistiu. E ele quis fazer isto e quer fazer isto com a igreja. A igreja passou a ser o seu povo, o seu reino sacerdotal. Nós hoje somos o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A minha versão diz e todas, e a outra versão diz e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino e justiça. Em outro dia eu vou falar acerca do reino de Deus. Amém? Você, pela justiça de Deus, hoje se transformou em reino de Deus. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que o diabo quer roubar de você e de mim. Ele quer roubar isso de você. Ele quer te escravizar, te amedrontar, dizer que você não é nada, que você é pecador, que você é isso e que é aquilo. Mas Jesus perdoou os nossos pecados, perdoou as nossas iniquidades, sarou as nossas enfermidades. Graça e paz, queridos.